Rachel Torres sempre fora invisível em Millbrook, Texas. E era exatamente assim que ela queria. A cidadezinha ficava como uma moeda esquecida entre colinas ondulantes e um céu sem fim, onde todos sabiam da vida de todos, menos da dela. Havia 6 anos, ela administrava a Torres Auto Repair, a partir de um galpão desgastado nos arredores da cidade, consertando caminhões e tratores com mãos que se moviam como se lembrassem de algo que mais ninguém conseguia ver. Todas as manhãs, antes do amanhecer, os moradores ouviam o mesmo som vindo de trás de sua oficina. Um estrondo mecânico profundo, que fazia as janelas tremerem a 3 quarteirões de distância. Chamavam de o trovão da Rachel, brincando que ela devia estar reconstruindo motores a jato lá atrás. Mal sabiam eles o quão perto da verdade estavam. Rachel tinha 42 anos, mas se movia com a graça contida de alguém bem mais jovem. Os cabelos escuros estavam sempre presos sob um boné de beisebol desbotado, e os olhos verdes carregavam um cansaço que fazia as pessoas pensarem 2 vezes antes de fazer muitas perguntas. Usava o mesmo uniforme todos os dias, jeans, botas e uma regata azul marinho sob um macacão manchado de graxa que nunca fechava completamente. Uma cicatriz fina atravessava sua clavícula, quase invisível, mas sempre ali, como uma assinatura que ela não podia apagar. Os moradores, é claro, tinham suas teorias. Alguns sussurravam que ela havia fugido de um casamento abusivo. Outros achavam que ela estava escondida da lei. O velho Henry, do restaurante, jurava que ela havia servido nas Forças Armadas, apontando para o jeito como ela ficava em posição de sentido quando a bandeira era hasteada na escola. Mas Rachel só respondia ao que precisava ser respondido, mantendo uma barreira invisível que dizia até aqui e não mais. O que eles não sabiam era o que estava escondido no hangar atrás da oficina, encoberto por carvalhos crescidos e cercas de arame enferrujadas. Dentro daquela estrutura, ausente de qualquer imagem de satélite recente, havia um helicóptero UH-60 Black Hawk, danificado, sem armamentos, mas meticulosamente mantido. Rachel havia passado anos trazendo-o de volta à vida, obtendo peças por canais que nenhum civil deveria conhecer, reconstruindo sistemas apenas com a memória. A aeronave não tinha indicativo de chamada, nem marcações oficiais, mas gravado discretamente na porta do piloto havia uma única palavra: Valkyrie. Todos os domingos à noite, quando a oficina fechava e a cidade mergulhava em seu silêncio de fim de semana, Rachel sentava na cabine, encarando o pôr do sol através do para-brisa trincado. Suas mãos repousavam sobre os controles como se cumprimentassem velhos amigos, e por um momento, a máscara cuidadosa que ela usava caía. Nesses instantes, ela não era Rachel Torres, a mecânica. Era outra pessoa por completo. Naquela segunda-feira em particular, nuvens de tempestade se formavam no horizonte. Não apenas meteorológicas, mas algo que prestes a estilhaçar a vida tranquila que ela havia construído. Rachel estava embaixo da fuselagem do Black Hawk quando ouviu veículos se aproximando. Não eram caminhonetes locais. Tinham suspensão militar, motores mais pesados e se moviam com uma precisão que fez seu sangue gelar. Ela deslizou para fora da aeronave, limpando a graxa das mãos. Enquanto 3 SUVs pretos subiam pela estrada de cascalho, sem placas, sem identificação. 6 homens desceram em perfeita sincronia, seguidos por um jovem oficial em farda impecável, que examinava o local como se soubesse exatamente o que procurava. Não se apresentaram. O oficial apenas olhou para o helicóptero, depois para ela, e sorriu com a confiança de quem segurava todas as cartas. Você é Rachel Torres, ele disse. Não era uma pergunta. Ela não respondeu. Apenas sustentou o olhar dele com a calma firme que dominara ao longo de anos. O sorriso dele se alargou. Precisamos conversar. Atrás dela, escondido sob uma lona, pendia o macacão de voo que ela não usava há uma vida inteira. Ainda passadinho, ainda esperando. E pela primeira vez em 6 anos, Rachel sentiu o passado estender a mão desde as sombras para reivindicá-la. O oficial se aproximou, as botas rangendo no cascalho.
Sabemos quem você realmente é, Valkyrie. E precisamos da sua ajuda. O nome foi como um golpe físico, mas a boa expressão de Rachel não mudou. Alguns segredos ela havia aprendido. Tem um jeito de te encontrar, não importa o quão fundo você os enterre. E aquele acabara de entrar em sua propriedade com crachás do governo e sorrisos que sabiam demais. Acho que você está enganado de pessoa, ela disse baixinho. Mas lá no fundo do hangar, os sistemas do Black Hawk zumbiam em prontidão. E Rachel Torres, a mulher que nunca existira em nenhum registro oficial, sabia que a vida cuidadosamente construída em Millbrook estava prestes a acabar. O nome do oficial era Tenente Marcus Webb, e ele se comportava como alguém que nunca ouvira um não. Sua equipe se espalhou ao redor do hangar com eficiência ensaiada, não ameaçadores, mas também nada casuais. Eles se moviam como profissionais que sabiam exatamente o que estavam procurando. Esta é uma propriedade privada, disse Rachel, colocando-se entre Webb e a porta do hangar. Vocês não têm um mandado. Webb enfiou a mão no paletó e tirou um documento dobrado. A autorização federal sob a seção 10 a 214. Estamos investigando relatos de ativos militares não autorizados em mãos civis. Ele lançou um olhar significativo para a forma coberta por lona atrás dela. É um belo projeto de restauração que você tem aí. A mandíbula de Rachel se contraiu. Ela tinha coberto todos os ângulos, ou pelo menos achava que sim. O Black Hawk havia sido resgatado por canais legítimos. Tecnicamente, a papelada estava enterrada tão profundamente na burocracia militar que levaria meses para alguém desenterrar. Mas a presença de Webb significava que alguém estava observando. Esperando. Eu compro e vendo sucata, ela disse, principalmente peças de motor. Nada que voe. Um dos homens de Webb se aproximou com um scanner portátil, passando-o pela parede externa do hangar. O aparelho apitou 3 vezes em sucessão rápida. O homem olhou para Webb e assentiu. O sorriso de Webb não vacilou. O problema com aeronaves, senhorita Torres, é que elas deixam rastros, padrões de calor, campos eletromagnéticos, resíduos de combustível, mesmo quando supostamente estão inoperantes. Ele deu um passo à frente. A suave esteve ativa recentemente, muito recentemente. Rachel sentiu aquele peso familiar de estar sendo caçada. A mesma sensação que a levara a desaparecer 10 anos atrás, mas desta vez era diferente. Desta vez ela tinha algo a proteger. Não apenas sua identidade, mas a vida que havia construído naquela cidade tranquila. Vocês estão pescando, ela disse. Será? Webb puxou um tablet e deslizou até uma série de fotografias aéreas. Imagens de satélite de 3 semanas atrás. Uma aeronave não identificada sobrevoando espaço aéreo restrito no deserto de Nevada. O padrão de voo correspondia a manobras ensinadas apenas em programas classificados. Ele a encarou. Programas que oficialmente nunca existiram. As fotos mostravam uma silhueta escura serpenteando entre os desfiladeiros em ângulos impossíveis, voando sem luzes ou sinais de transponder. Rachel reconheceu o terreno e o voo. Tinha sido um teste, uma verificação de sistemas após uma grande manutenção. Ela pensou que estivesse invisível. Pode ser qualquer um, ela disse. A expressão de Webb endureceu levemente. O piloto que seguiu aquela rota conhecia táticas ensinadas apenas a um grupo muito seleto de aviadores. Especificamente, pilotos do Esquadrão Fantasma. Ele fez uma pausa dramática. O problema é que o Esquadrão Fantasma foi desativado, todos os registros foram selados e cada piloto foi, ou morto em combate ou... O silêncio entre eles esticou como um cabo sob tensão. Rachel podia sentir a equipe dele analisando cada microexpressão sua, procurando a rachadura que confirmaria suas suspeitas. Não existe Esquadrão Fantasma, ela disse enfim. Nunca existiu. Oficialmente você tem razão. Webb guardou o tablet. Mas nós dois sabemos a verdade, não é? Capitã Rachel Valkyrie Hunter. O nome, seu nome verdadeiro, foi como um soco no estômago. Rachel Hunter havia morrido em um deserto 10 anos atrás.
apagada de todos os bancos de dados, todos os registros, toda a memória oficial. Rachel Torres havia nascido em seu lugar, discreta, invisível. Mas agora o passado a havia encontrado de qualquer maneira. Webb deu mais um passo, abaixando a voz. Não estamos aqui para prendê-la. Estamos aqui porque há uma situação em andamento, e francamente, você é a única piloto viva com as habilidades para lidar com ela. Eu não vou mais, disse Rachel. Uma equipe dos Navy SEALs está cercada em território hostil. O piloto de extração fugiu quando as coisas esquentaram. A janela meteorológica está se fechando, e se não os resgatarmos nas próximas 12 horas. Webb deixou a implicação pairar no ar. Rachel virou-se, encarando as nuvens de tempestade que se formavam no horizonte. Mande outra pessoa. Já tentamos. 3 pilotos recusaram a missão. Perigosa demais, disseram. Desfiladeiros estreitos, ventos cruzados, fogo pesado do solo. A voz de Webb baixou para quase um sussurro. Um dos homens lá embaixo é Jackson Rivera. Isso lhe diz algo? Os ombros de Rachel se tensionaram quase imperceptivelmente. Jackson tinha sido seu ala. Sua sombra no céu durante as missões mais difíceis do Esquadrão Fantasma. Mais do que isso, ele era seu afilhado. O garoto que ela vira crescer. De um moleque teimoso até se tornar um dos operadores de elite da força. Webb percebeu sua reação. Ele pediu especificamente por você. Caso algo desse errado. Disse que a Valkyrie era a única piloto louca o suficiente para voar direto para o inferno, e habilidosa o bastante para sair dele. Rachel fechou os olhos, sentindo o peso de promessas antigas, lealdades antigas, que ela tanto tentara enterrar. Atrás dela, o Black Hawk permanecia silencioso, mas pronto. Sistemas checados, tanques abastecidos após sua rotina semanal de manutenção. Como me encontraram? Ela perguntou. Webb sorriu com seriedade. Jackson nunca esqueceu de você. Ele vem rastreando seus movimentos há anos por precaução. Quando precisávamos de um piloto milagroso, ele nos deu um nome e coordenadas. Rachel Torres, mecânica em Millbrook, Texas. Disse para procurarmos a mulher que consertava motores de dia e pilotava fantasmas à noite. A equipe começou a empacotar seus equipamentos, mas Webb permaneceu ali, observando o rosto dela na luz que desaparecia. Estaremos no aeródromo em 1 hora, disse ele. A escolha é sua, mas se não vier, pessoas boas vão morrer. E Jackson Rivera se tornaria apenas mais uma baixa em uma guerra que oficialmente nem existe. Quando os SUVs desapareceram estrada abaixo, Rachel ficou sozinha no crepúsculo crescente. A tempestade se aproximava agora. Relâmpagos tremeluziam no horizonte como clarões de boca de fuzil. Dentro do hangar, seu macacão de voo pendia à espera, e os instrumentos do Black Hawk brilhavam suavemente na escuridão. Por 6 anos, Rachel Torres havia sido invisível, mas Valkyrie estava prestes a despertar. Rachel ficou no hangar por mais 20 minutos, após a partida da equipe de Webb, encarando o macacão pendurado no gancho como uma pele abandonada. O rádio em sua bancada crepitava com atualizações do tempo, sistema de tempestade se intensificando, ventos a 50 nós, visibilidade caindo rapidamente, condições suicidas para qualquer piloto comum. Mas Rachel Hunter nunca foi comum. Caminhou até o armário trancado no canto, suas mãos se movendo por memória muscular, até o painel escondido atrás do extintor de incêndio. Dentro estava tudo o que os homens de Webb não encontraram. Manuais de voo classificados, dispositivos de comunicação criptografados e uma foto que ela não via há anos. A imagem mostrava 6 pilotos em frente a um Black Hawk, rostos cobertos de poeira, deserto e exaustão. Pareciam sobreviventes de algo que nunca aconteceu oficialmente. No centro, com pouco mais de 25 anos e usando barras de tenente, estava Rachel. Ao seu lado, um Jackson Rivera adolescente, recém-formado no treinamento básico, designado ao esquadrão dela como coordenador terrestre. Ela havia prometido à mãe dele que o traria de volta de cada missão,
E o fez, até o dia em que tudo deu errado. O telefone via satélite criptografado vibrou uma vez. Uma mensagem em uma frequência de emergência conhecida por apenas 3 pessoas no mundo. Rachel era uma delas. Os dedos tremiam levemente ao ligá-lo. A mensagem era simples. Valkyrie, preciso de extração. Coordenadas seguem. Tempo crítico. Jackson. Ele estava vivo, ferido, provavelmente encurralado, mas vivo. E estava chamando a única pessoa em quem confiava para tirá-lo do inferno onde se encontrava. Rachel pegou o macacão de voo e começou a se trocar, cada movimento deliberado e preciso. O tecido parecia estranho após tantos anos, mais leve do que ela lembrava, mas ainda perfeitamente ajustado. Ao fechar o zíper, viu seu reflexo na superfície polida do Black Hawk. A mulher que a encarava já não era Rachel Torres. Era Valkyrie. E Valkyrie não deixava ninguém para trás. A sequência de ativação do helicóptero estava gravada em seu sistema nervoso. Bombas de combustível acionadas, hidráulicos pressurizados, motores gêmeos ganhando vida com um rugido que sacudiu todo o hangar. Ela havia reconstruído aquele pássaro para superar o padrão militar. Mais silencioso, mais rápido, com modificações que tecnicamente não existiam. Ao decolar em meio à tempestade, Rachel sentiu a euforia familiar de pilotar algo que não deveria ser capaz de voar. O Black Hawk cortava o vento como se tivesse sido feito para exatamente aquelas condições. Os sistemas respondendo ao seu toque com uma precisão que beirava o telepático. As coordenadas enviadas por Jackson levavam a um sistema de canyons no Novo México, oficialmente designado como território inabitado. Extraoficialmente, era rota de contrabando usada por cartéis e outros grupos, que preferiam operar fora do alcance do governo. Se a equipe de Jackson estava lá, a missão não era sancionada. Rachel trocou para a frequência criptografada. Líder fantasma, aqui é Valkyrie, a caminho da sua posição. Houve estática. Depois, Jesus Cristo, é você mesmo. A voz de Jackson, mais velha e áspera do que ela lembrava, mas inconfundivelmente dele. Valkyrie, estamos em apuros aqui. Vários hostis, um homem ferido, ponto de extração comprometido. Entendido, líder fantasma, qual é a situação? Equipe de 6 homens, a missão deu errado. Estamos encurralados num cânion com inimigos armados em 3 lados. O ferido precisa de evacuação médica urgente. Rachel conferiu os instrumentos. A tempestade se intensificava e o cânion à frente mal era visível sob a cortina de chuva. Ela já havia voado em condições piores, mas nunca numa aeronave remontada com peças de sucata e pura determinação. Líder fantasma, marquem sua posição com estroboscópios infravermelhos. Estou chegando quente. Negativo, Valkyrie. É perigoso demais. Eles têm RPGs, armamento pesado. Isso é missão só de ida. Rachel sorriu com firmeza enquanto jogava o Black Hawk dentro do cânion, voando tão baixo que os patins quase raspavam nas paredes rochosas. Jackson, você já devia saber como eu sou. Opo. E corra. Valkyrie não fazia missões só de ida. O cânion se abriu à frente dele, e Rachel pôde ver os clarões dos disparos na escuridão. Um tiroteio em andamento. Na imagem térmica, 6 figuras estavam agrupadas atrás de uma formação rochosa, enquanto pelo menos uma dúzia de hostis se aproximavam por múltiplas direções. Era por isso que tinham chamado por ela. Esse era o tipo de extração que exigia alguém disposto a voar direto para uma zona de morte e costurar o caminho entre o impossível e o fatal. Rachel ativou o sistema defensivo que havia instalado. Sinalizadores, contramedidas e algumas modificações que o exército jamais aprovaria. Então mergulhou em direção ao tiroteio, os rotores do Black Hawk cortando o ar como trovões. Líder fantasma, 30 segundos. Joguem fumaça e preparem-se para mover. Valkyrie, eles nos cercaram. Você não pode pousar aqui. Quem disse alguma coisa sobre pousar?
Rachel colocou o Black Hawk em um voo pairado, a pouco mais de 6 metros do chão. A força dos rotores achatava tudo num raio de 50 metros. O fogo inimigo imediatamente se concentrou na aeronave. Tiros ricocheteavam no casco blindado, reforçado com materiais que oficialmente não existiam. Ela acionou o intercomunicador. Equipe Fantasma, agora! Em meio ao caos dos rotores girando e dos disparos cruzados, ela viu a equipe de Jackson correr em direção ao helicóptero pairando. O homem ferido era carregado por 2 dos membros, enquanto os outros 3 davam cobertura. O próprio Jackson corria de costas, disparando com precisão fria. Um RP passou rente ao cockpit, tão perto que Rachel sentiu o calor atravessando o vidro blindado. Ela ajustou ligeiramente a posição, mantendo o helicóptero estável enquanto os passageiros embarcavam. Todos a bordo! A voz de Jackson veio pelo rádio. Rachel puxou o coletivo e o Black Hawk subiu como um foguete, atravessando a tempestade com uma graça que desafiava a física. Atrás deles, os clarões dos tiros ainda cintilavam na escuridão, mas já estavam fora do alcance eficaz. Dentro da cabine, Jackson se encostou na antepara, finalmente permitindo que o cansaço aparecesse. Tirou os óculos de visão noturna e olhou para a cabine, onde Rachel estava silhuetada contra as luzes dos instrumentos. 10 anos, disse baixinho. 10 anos e você ainda voa como se as leis da física fossem só sugestões. A voz de Rachel veio pelo intercomunicador, firme e profissional. Tem coisas que você não esquece, líder fantasma. Tem promessas que você não quebra. Enquanto voavam pela tempestade rumo à segurança, Jackson compreendeu que a mecânica silenciosa de Millbrook, Texas, nunca existiu de verdade. Ela fora apenas uma história de cobertura, uma máscara usada por alguém cuja verdadeira identidade estava gravada em missões classificadas e areia encharcada de sangue. Valkyrie estava de volta. E isso mudava tudo. O refúgio era uma pista de pouso abandonada a cerca de 65 quilômetros de El Paso, o tipo de lugar que não aparece em mapas oficiais e não faz perguntas. Rachel pousou o Black Hawk sobre concreto rachado quando o sol começou a nascer sobre o deserto, suas mãos firmes apesar de ter pilotado pelo inferno nas últimas 6 horas. A equipe de Jackson era profissional o suficiente para não fazer perguntas durante o voo, mas ela podia sentir os olhos deles, tentando conciliar a lenda da piloto que ouviam em sussurros com a mulher no assento de comando. Enquanto descarregavam o companheiro ferido, Jackson se aproximou dela com algo entre gratidão e preocupação. Precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Rachel assentiu e o seguiu para longe dos outros, até um barracão metálico desgastado na beira do asfalto. Lá dentro, mapas cobriam todas as paredes, e equipamentos de comunicação zumbiam com ruído codificado. Aquilo não era apenas um refúgio. Era um centro de comando para operações que oficialmente não existiam. Belo esquema, observou Rachel, passando os dedos por um painel de monitores com imagens de satélite em tempo real. As coisas ficaram complicadas desde que você desapareceu, Jackson respondeu, acomodando-se numa cadeira que deixava claro que ele passava muito tempo ali. O Esquadrão Fantasma foi oficialmente dissolvido, mas alguns de nós nunca saíram de verdade. Lidamos com situações sensíveis demais para os canais militares convencionais. Rachel observou Hathor, o rosto dele sob a luz fraca. Jackson agora tinha 32 anos. Já não era o garoto ansioso que ela treinara, mas um operador endurecido com um olhar vazio de quem já viu demais. Que tipo de situações? Do tipo que políticos precisam negar e soldados precisam desaparecer. Ele apontou para os mapas. Cartéis trabalhando com serviços de inteligência estrangeiros, traficantes de armas vendendo equipamento militar para terroristas. A missão da qual você acabou de nos extrair? Estávamos rastreando um carregamento de armas que incluía mísseis Stinger roubados de uma base no Afeganistão. Rachel sentiu um calafrio familiar. Quem está comandando isso tudo? A expressão de Jackson escureceu. Esse é o problema. Achávamos que estávamos trabalhando para uma divisão secreta da CIA. Financiamento limpo, alvos legítimos, supervisão adequada. Mas tem algo errado.
Zaboa. Nossos superiores vêm nos empurrando para missões cada vez mais perigosas e nossas informações têm sido comprometidas 3 vezes no último mês. Jackson puxou um tablet, rolando arquivos criptografados. A missão de que você acabou de nos salvar era para ser uma simples vigilância. Em vez disso, caímos numa emboscada com 20 inimigos armados que sabiam exatamente quando e onde chegaríamos. Rachel analisou os relatórios táticos, sua mente automaticamente mapeando os padrões. Ela já tinha visto isso antes, operações montadas para fracassar, agentes sendo descartados, versões oficiais que não se encaixavam. Você acha que estão usando vocês? Ela perguntou. Acho que alguém está fazendo uma limpeza, Jackson respondeu, eliminando testemunhas de operações que nunca deveriam ter acontecido, começando com os veteranos do Esquadrão Fantasma que sabem demais. A implicação a atingiu como um vento gelado. Se Jackson estava certo, sua reaparição no radar do governo não fora coincidência. Fora alvo. A proposta de Webb não era sobre precisar de suas habilidades, era sobre expô-la, tirá-la da sombra para poder eliminá-la. Quantos do esquadrão original ainda estão vivos? Ela perguntou. Jackson consultou seu tablet. Oficialmente nenhum. O Esquadrão Fantasma nunca existiu, lembra? Ele respirou fundo. Mas extraoficialmente, éramos 8 pilotos quando nos dissolveram. 3 morreram em operações que deram errado. Mais 2 morreram em acidentes no último ano. Você sumiu completamente. Isso deixa eu, você e... Ele pausou, rolando por arquivos confidenciais. Marcus Webb. O sangue de Rachel gelou. Webb fazia parte do Esquadrão Fantasma. Tenente Marcus Webb, codinome Reaper. Ele era o piloto mais jovem do esquadrão, ambicioso ao extremo e absolutamente impiedoso em combate. Após a dissolução, foi transferido para a inteligência do Pentágono. Subindo rapidamente, recebendo autorizações de alto nível e acesso a arquivos de pessoal classificados. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Webb não estava recrutando Rachel, estava caçando-a. A missão de extração fora isca, planejada para colocá-la no ar, vulnerável. Se ela tivesse seguido suas instruções e se apresentado no aeródromo oficial, teria caminhado direto para uma armadilha. Ele está nos rastreando, Rachel disse. Todos nós, Jackson assentiu com seriedade. Acho que Webb fez um acordo. Informações sobre as operações do Esquadrão Fantasma em troca de avanço de carreira. Mas acordos assim nunca terminam limpos. Eventualmente, todo mundo que sabe demais vira um problema. Rachel se aproximou da janela, observando o Black Hawk imóvel no asfalto. Ela achava que estava salvando Jackson, mas na verdade, expôs a si mesma a alguém que queria vê-la morta. Tem mais, Jackson continuou. Encontrei isto nos arquivos do nosso superior. Ele entregou a ela um documento classificado com níveis de autorização que ela nunca tinha visto. Operação Folha em Branco. Eliminação sistêmica de pessoal com conhecimento de operações clandestinas não autorizadas. O documento listava alvos por codinome. Fantasma 1 até Fantasma 8. 7 nomes riscados em vermelho. Apenas 2 ainda ativos. Fantasma 6. Jackson. Fantasma 2. Valkyrie. Eles não estão apenas nos caçando, Rachel entendeu. Eles estão apagando qualquer vestígio de que o Esquadrão Fantasma existiu. Jackson se levantou, foi até um cofre escondido atrás de um mapa da América Central. Dentro, havia discos rígidos, arquivos criptografados e fotografias que poderiam derrubar governos. Passei 2 anos reunindo provas, disse ele. Cada operação, cada alvo, cada ordem recebida por canais não oficiais. Se algo acontecer conosco, isso vai para jornalistas especializados em conspirações governamentais. Rachel olhou para o dossiê de inteligência, depois para Jackson. O que você precisa de mim? Preciso que a Valkyrie desapareça de novo, ele respondeu.
Volte a ser Rachel Torres. Conserte motores. Fique invisível. Deixe eles pensarem que venceram. E você? O sorriso de Jackson era afiado como uma lâmina. Vou dar a eles exatamente o que querem. Um piloto do Esquadrão Fantasma bem à vista, tornando-se um alvo irresistível. Rachel entendeu na hora. Você vai usar a si mesmo como isca. Enquanto eles focam em mim, disse ele, você documenta tudo. Entrega as provas a quem pode usá-las. Ou o folha em branco termina, ou nós terminamos. À medida que o sol subia sobre o deserto, Rachel sentiu o peso de antigas lealdades e novos perigos apertando sobre seus ombros. Passou 10 anos fugindo do passado, mas o passado finalmente a cercara. A guerra pela sobrevivência do Esquadrão Fantasma estava prestes a começar. E desta vez, não haveria extração. Rachel voltou para Millbrook 3 dias depois. Mas a cidade agora parecia diferente, como um cenário montado onde todos atuavam em papéis que não compreendiam. Ela retomou os gestos da vida normal. Abriu a oficina, trabalhou em veículos locais, manteve a ficção cuidadosa de Rachel Torres. Mas seus sentidos estavam aguçados a cada detalhe. Luz. Bom dia. O modo como o xerife Clay demorava demais quando parava para tomar café. O sedã sem identificação que apareceu 2 vezes no mesmo dia no restaurante. O helicóptero que passou no céu, logo fora do alcance visual. Estavam observando. Os homens de Webb haviam encontrado seu refúgio e agora procuravam por pontos fracos. Na manhã de quinta-feira, a armadilha começou a se fechar. Rachel. A voz pertencia a Amanda Foster, a chefe dos Correios de Millbrook e fofoqueira não oficial da cidade. Ela estava na entrada da oficina, segurando um envelope de entrega expressa com as mãos tremendo levemente. Isso chegou para você, enviado pela FedEx. Marcado como urgente. Rachel limpou as mãos num pano antes de aceitar o pacote. O remetente era genérico, um escritório de advocacia em Dallas que ela nunca ouvira falar. Mas o peso e o formato lhe diziam tudo o que precisava saber. Documentos classificados. Daqueles que carregavam penas de prisão apenas por possuí-los. Obrigada, Amanda. A voz de Rachel manteve-se firme, apesar da adrenalina acelerando por seu corpo. Amanda hesitou na porta. Rachel, tem gente comentando pela cidade. Estão se perguntando sobre aqueles homens do governo que vieram aqui semana passada. O xerife Clay disse que estavam fazendo perguntas sobre você, sobre o seu passado. As pessoas falam, respondeu Rachel, voltando ao motor em que estava trabalhando. Geralmente sobre coisas que não entendem. Depois que Amanda foi embora, Rachel trancou a oficina e se refugiou no hangar. O envelope continha exatamente o que ela suspeitava. Arquivos classificados de operações do Esquadrão Fantasma, com autorizações de segurança tão altas que a simples posse civil já constituía crime federal. Alguém estava armando para ela, criando provas que justificariam uma batida, uma prisão e o silêncio permanente. Seu telefone criptografado vibrou uma vez. Sinal de Jackson. Ela dirigiu até o ponto de encontro previamente combinado, um posto de gasolina abandonado a 20 km da cidade, e o encontrou à espera em roupas civis, parecendo apenas mais um viajante, fazendo pausa na estrada. Eles se moveram mais rápido do que eu esperava, ele disse sem rodeios. Conseguiram autorização para uma operação conjunta, FBI, DEA, ATF, distintivos suficientes para fazer parecer legítimo. Estão vindo atrás de você amanhã de manhã. Rachel sentiu aquela calma conhecida que precede o combate. Provas? Jackson lhe entregou um tablet com comunicações interceptadas. Mandado de busca baseado em denúncias anônimas sobre equipamento militar roubado e posse de documentos secretos. Vão encontrar exatamente o que plantaram. Vão te prender por violações de segurança nacional e você vai desaparecer num presídio clandestino. Ela rolou pelos planos operacionais, anotando horários de mobilização, composição das equipes e regras de engajamento.
Força esmagadora, projetada para eliminar qualquer resistência. Quanto tempo eu tenho? 18 horas. Talvez menos. Eles vão montar base no aeródromo do condado ainda esta noite. Rachel estudou a análise tática. 12 agentes. Armamento completo. Apoio aéreo. Contra uma mulher sozinha morando num galpão de metal. Seria resolvido em minutos se ela jogasse pelas regras deles. Tem mais, continuou Jackson. Rastreei as comunicações do Webb. Isso não é só sobre eliminar testemunhas. Existe um comprador interessado nas informações do Esquadrão Fantasma. Um serviço de inteligência estrangeiro, disposto a pagar milhões por detalhes operacionais das capacidades secretas dos esposos. A extensão da traição ficou clara. Webb não estava apenas limpando a casa. Estava lucrando com tudo que o Esquadrão Fantasma havia feito, vendendo os segredos ao maior lance, enquanto eliminava todos que poderiam desmascará-lo. Nomes? Perguntou Rachel. Ainda estou trabalhando nisso, mas a transação acontece em 48 horas. Se quisermos impedir, tem que ser agora. Rachel olhou para o horizonte, onde nuvens de tempestade se formavam mais uma vez. Outro temporal texano se aproximando do oeste. O clima sempre fora seu aliado, o elemento caótico que separava pilotos de verdade de simples operadores de aeronaves. Preciso que você faça exatamente o que eu mandar, ela disse. Sem perguntas, sem desvios. Consegue fazer isso? Jackson assentiu. Qual é o plano? Rachel sorriu. E por um breve momento, Jackson viu a jovem piloto que um dia atravessara fogo inimigo com um helicóptero para salvar sua vida. Vamos dar ao Webb exatamente o que ele quer. Uma piloto do Esquadrão Fantasma bem à mostra, tornando-se um alvo irresistível. Naquela noite, Rachel fez seus preparativos com precisão metódica. Carregou o Black Hawk com tudo o que importava. Células de combustível reserva, equipamentos de comunicação criptografada e o dossiê de provas reunido por Jackson. O helicóptero em si foi preparado como uma arma. Sistemas otimizados, defesas calibradas, computadores de voo armados com rotas de fuga programadas para escapar além da cobertura de radar. Mais importante de tudo, ela preparou o engodo. O sistema de segurança do hangar incluía sensores de movimento e câmeras remotas que Rachel havia instalado para monitorar intrusos. Mas, naquela noite, ela os reconfigurou para transmitir em frequências que a força-tarefa do governo estaria monitorando. Que vissem exatamente o que esperavam. Uma fugitiva em pânico se preparando para fugir na calada da noite. À meia-noite, ela ligou os motores do Black Hawk, deixando-os rugir alto o suficiente para acordar metade da cidade. Em seguida, os desligou e saiu silenciosamente pela saída traseira do hangar, deixando o prédio vazio, exceto por sombras. E assinaturas eletrônicas que enganariam a vigilância até ser tarde demais. Ao amanhecer, Rachel já estava a mais de 30 quilômetros dali, escondida em um cânion que não aparecia em nenhum mapa, observando com binóculos enquanto o comboio do governo cercava sua oficina vazia. Ela ajustou o rádio para a frequência que sabia que Webb estaria monitorando. Aqui é Valkyrie para todas as unidades. Vocês chegaram um dia atrasados e bilhões de dólares abaixo da verdade. A resposta foi imediata. Valkyrie, aqui é o comandante da Força-Tarefa Webb. Você está cercada e não tem rotas de fuga. Renda-se agora e será tratada com justiça. A risada de Rachel ecoou pelas ondas de rádio. Marcos, você sempre foi melhor em mentir do que em voar. Mas cometeu um erro. Qual? Presumiu que eu estava fugindo de você. Rachel ligou os motores do Black Hawk, o som rugindo através do cânion como uma declaração de guerra. Eu não estou fugindo, Marcos. Estou caçando. Ao decolar em meio à tempestade, Rachel sentiu a velha adrenalina do combate. Por 10 anos, ela se escondeu do passado. Agora era a hora de enfrentá-lo de frente. A batalha final pelo legado do Esquadrão Fantasma estava prestes a começar.
A força-tarefa de Webb esperava encontrar uma mecânica assustada escondida num hangar improvisado. Em vez disso, encontrou um prédio vazio, equipado com equipamentos de vigilância suficientes para monitorar cada movimento deles. A realização de que haviam sido ultrapassados atingiu Webb como um golpe físico enquanto ele permanecia na oficina abandonada de Rachel, encarando monitores que mostravam em tempo real a posição tática de sua própria equipe. "Senhor!" chamou um de seus agentes na entrada do hangar. "Você precisa ver isso." Dentro do hangar, onde deveria estar o Black Hawk, havia uma mensagem pintada no chão de concreto com estêncil militar. "O Esquadrão Fantasma manda lembranças." Webb acionou o rádio com uma fúria quase incontrolável. "Todas as unidades. O alvo está no ar. E em movimento. Ativar protocolos de perseguição ativa." Mas Rachel já estava 3 passos à frente. De seu esconderijo no cânion, observava os helicópteros do governo decolando em formação, seguindo rotas de voo que ela já havia previsto e se preparado para explorar. Os pilotos eram bons, especialistas federais com milhares de horas de voo. Mas nunca tinham enfrentado alguém que ajudou a escrever o manual tático que eles estavam usando. O Black Hawk de Rachel surgiu do cânion como uma sombra dada forma, voando tão baixo que os patins levantavam poeira do chão do deserto. Ela trocou para a frequência criptografada que Jackson estava monitorando. "Pacote entregue", ela transmitiu. "Fase 2 ativa." A voz de Jackson chiou de volta no rádio. "Confirmado. Alvo adquirido e movendo para a intercepção." Enquanto a equipe de Webb perseguia Rachel pelos céus do Texas, Jackson infiltrava o centro de comando temporário montado por Webb no aeródromo do condado. Movia-se com a precisão silenciosa de quem fora treinado para a infiltração militar, cruzando a segurança do perímetro para instalar dispositivos de escuta, que registrariam tudo o que a equipe de Webb dissesse e fizesse. A verdadeira batalha não estava acontecendo no ar. Estava sendo travada no domínio digital, onde arquivos classificados e conversas gravadas forneceriam as provas necessárias para expor a Operação Folha em Branco. Rachel guiava os helicópteros de Webb por canyons e nuvens de tempestade, sempre permanecendo dentro do alcance dos sensores, tornando-se uma isca irresistível, enquanto Jackson documentava a perseguição ilegal a uma civil. Cada transmissão de rádio, cada decisão tática, cada violação das normas de aviação federal estava sendo registrada e enviada para servidores seguros que Jackson havia preparado. "Valkyrie, aqui é Reaper-C." A voz de Webb cortou o rádio entre estática. Ele agora assumia pessoalmente o comando da perseguição, pilotando o helicóptero líder. "Você não pode fugir para sempre. Conhecemos sua capacidade de combustível, suas limitações de alcance. Isso termina de um único jeito." Rachel sorriu enquanto puxava o Black Hawk para uma subida que seria impossível para uma aeronave de seu porte. "Marcus, você sempre subestimou seu equipamento. Deixe-me mostrar o que uma boa manutenção pode fazer." Ela mergulhou em um cânion tão estreito que os helicópteros maiores de Webb não conseguiam seguir. Passou por entre as paredes de pedra com centímetros de folga. Seus perseguidores foram forçados a contornar, perdendo segundos preciosos e revelando suas limitações táticas. Mas Rachel não estava apenas exibindo habilidade. Cada manobra era calculada para manter a equipe de Webb concentrada nela, enquanto Jackson completava sua verdadeira missão: acessar as comunicações classificadas de Webb e baixar provas de sua traição ao Esquadrão Fantasma. "Consegui." A voz de Jackson surgiu no fone. "Transferência de arquivos completa." O Webb vendeu inteligência operacional para um consórcio de compradores estrangeiros. Nomes, datas, registros de transações, tudo o que precisamos. Rachel conferiu os instrumentos. Estava no ar há 2 horas, e os helicópteros de Webb começavam a se coordenar com mais eficiência. Era hora de terminar o jogo sob seus próprios termos. Ela acionou a frequência aberta,
canais monitorados pelo Controle Federal de Aviação, agências de notícias e estruturas militares. Aqui é a Capitã Rachel Hunter, codinome Valkyrie, ex-integrante de unidade de aviação militar classificada, Esquadrão Fantasma. Atualmente estou sendo perseguida por uma força-tarefa liderada pelo tenente-coronel Marcus Webb, que vem vendendo inteligência militar classificada para entidades estrangeiras. O rádio explodiu em confusão, com múltiplas agências tentando estabelecer contato. Rachel prosseguiu com a transmissão, lendo diretamente do dossiê que Jackson havia compilado. Webb eliminou sistematicamente o pessoal do Esquadrão Fantasma para encobrir suas atividades de espionagem. A Operação Folha em Branco, autorizada sob seu comando, resultou na morte de pelo menos 5 ex-pilotos e membros de apoio. A voz de Webb cortou o caos. Valkyrie, encerre essa transmissão imediatamente. Você está divulgando informações classificadas em canais abertos. A classificação foi feita para esconder seus crimes, Marcus. Considere-a revogada. Rachel transmitiu pacotes de dados contendo as comunicações de Webb, registros financeiros e planos operacionais diretamente para organizações jornalísticas e comissões de fiscalização governamental. Em poucos minutos, a história estaria nas mãos de repórteres especializados em expor corrupção institucional. Todas as unidades. Armamento autorizado, ordenou Webb. Alvo é combatente hostil envolvido em atividades de espionagem. Mas os helicópteros, sob seu comando, eram de agências federais, não aeronaves de combate. Suas armas foram projetadas para controle de multidões e apreensão de suspeitos, não para combate aéreo. Já o Black Hawk de Rachel fora modificado com sistemas defensivos que oficialmente não existiam. Quando o helicóptero de Webb disparou tiros de advertência, Rachel liberou chafe e flares, transformando o céu em um espetáculo de luzes visível por quilômetros. Ela subiu até acima da camada de nuvens e então mergulhou de volta, surgindo atrás da formação de Webb. Marcus, ela transmitiu com calma. Você está em desvantagem, fora de tempo e ultrapassado. Seus superiores provavelmente estão recebendo agora mesmo meu dossiê. Quanto tempo até começarem a perguntar sobre suas contas bancárias e seus contatos estrangeiros? A resposta de Webb foi um ataque coordenado com os 3 helicópteros da força-tarefa. Mas Rachel já não estava onde os sistemas de rastreamento indicavam. Ela havia desaparecido nas nuvens de tempestade, usando o clima como camuflagem de um modo que deixava os pilotos de Webb desorientados e frustrados. Do alto da camada de nuvens, Rachel observava os padrões de busca com seus sensores aprimorados. Agora voavam de forma previsível, a ansiedade tornando-os descuidados. Ela acionou o rádio uma última vez. Marcus, verifique suas comunicações seguras. Acho que encontrará mensagens interessantes. O helicóptero de Webb rompeu a formação repentinamente, subindo em busca de recepção mais clara. Rachel sabia exatamente o que ele estava vendo. Mensagens do Pentágono, da Corregedoria Interna do FBI e de comissões de inteligência do Congresso, todas exigindo explicações imediatas para sua operação não autorizada. A armadilha havia sido ativada com perfeição. A perseguição ilegal de uma civil fora documentada e transmitida. Seus crimes financeiros estavam sendo investigados por agências federais. Sua rede de compradores estrangeiros estava sendo desmantelada por especialistas em contra-inteligência que rastrearam o fluxo do dinheiro exposto por Jackson. Isso ainda não acabou, transmitiu Webb com a voz tensa de raiva. Sim, acabou, respondeu Rachel. O Esquadrão Fantasma está oficialmente vingado. Enquanto os helicópteros de Webb eram chamados de volta para enfrentar a investigação, Rachel desapareceu no imenso céu do Texas, deixando para trás apenas o eco de paz girando e a satisfação de uma justiça finalmente cumprida. A sala de reuniões do Pentágono era estéril e sem janelas, projetada para conter segredos e carreiras que terminavam mal. Marcus Webb estava sentado à mesa de metal, seu uniforme despojado de insígnias, diante de um painel de investigadores cujas expressões variavam entre decepção e fúria contida.
A general Patricia Morrison, chefe da supervisão de inteligência militar, falou com a autoridade nítida de quem passou 30 anos limpando tragédias como Webb. Coronel Webb, temos provas de espionagem sistemática, assassinato de militares e venda não autorizada de inteligência operacional classificada para entidades estrangeiras. Como responde a isso? O advogado de Webb, um homem nervoso em um terno caro, inclinou-se à frente. Meu cliente exerce seu direito de permanecer em silêncio enquanto... Seu cliente, interrompeu Morrison friamente, comprometeu a segurança nacional por interesse pessoal e assassinou militares americanos para encobrir suas ações. As provas são irrefutáveis. Na parede atrás do painel, monitores exibiam a documentação reunida por Jackson. Registros financeiros mostrando pagamentos de serviços de inteligência estrangeiros. Comunicações provando o envolvimento de Webb na eliminação de membros do Esquadrão Fantasma e planos táticos da Operação Folha em Branco que revelavam seu verdadeiro propósito. Webb finalmente falou a voz oca. Vocês não entendem a pressão sob a qual estávamos. O Esquadrão Fantasma sabia demais. Tinha acesso a operações que poderiam envergonhar várias administrações. Alguém precisava tomar decisões difíceis. A decisão difícil, respondeu Morrison com frieza, teria sido cumprir seu juramento em vez de vendê-lo ao maior lance. A 300 quilômetros dali, em uma instalação segura fora de Washington, Jackson Rivera assistia aos procedimentos por uma transmissão de vídeo criptografada. Estava em uma sala de interrogatório com seu próprio painel de investigadores. Mas ali os rostos eram amigáveis. Especialistas da segurança interna da CIA, que vinham rastreando a rede de Webb há meses. Suas provas forneceram as peças finais que precisávamos, disse a agente Sandra Phillips. Os compradores de Webb incluíam representantes de 3 serviços de inteligência hostis. A avaliação dos danos levará meses, mas suas ações impediram a venda de detalhes operacionais ativos. Jackson assentiu, sentindo o peso de 2 anos de investigação minuciosa finalmente encontrar propósito. E quanto aos outros membros do Esquadrão Fantasma? Os que morreram? Phillips consultou os arquivos. Reabrimos todos os casos envolvendo ex-membros do esquadrão. As descobertas preliminares sugerem que pelo menos 7 mortes foram assassinatos planejados para eliminar testemunhas de operações classificadas. E a Rachel? Valkyrie? Phillips sorriu levemente. Oficialmente, essa pessoa não existe. Rachel Torres retornou a Millbrook, Texas, onde continua operando uma oficina mecânica. Segundo os registros federais, ela nunca foi nada além de uma cidadã civil. Jackson compreendeu. Rachel havia desaparecido novamente dentro de sua identidade cuidadosamente construída, agora protegida pelos mesmos sistemas de classificação que antes a caçavam. A mulher que salvou sua vida e expôs a conspiração de Webb havia conquistado o direito ao anonimato. Enquanto isso, numa sala de audiências do Congresso transmitida pela CESPAN, os ecos da Operação Folhas em Branco continuavam reverberando pelas estruturas de poder de Washington. O deputado James Crawford, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, falava diante das câmeras com a gravidade de quem compreendia que carreiras políticas podiam nascer ou morrer em momentos como aquele. A eliminação sistemática de militares americanos por seu próprio governo representa uma traição do mais alto grau. Este comitê investigará cada aspecto dessas operações e responsabilizará todos os envolvidos. Atrás dele, grandes fotografias mostravam os rostos dos 8 pilotos originais do Esquadrão Fantasma. 7 haviam sido assassinados ou morrido sob circunstâncias suspeitas. Apenas um permanecia oficialmente vivo. Jackson Rivera. Agora testemunhando sob proteção do Congresso sobre operações que haviam sido enterradas sob camadas de sigilo e obscuridade deliberada. A comoção da mídia durou semanas. Jornalistas investigativos que haviam recebido os pacotes de provas de Rachel publicaram reportagens revelando o escopo da traição de Webb, suas conexões com serviços estrangeiros de inteligência e os assassinatos sistemáticos de militares americanos. A indignação pública forçou audiências no Congresso, investigações no Pentágono
e uma reformulação completa dos protocolos de supervisão para operações militares classificadas. Webb em si desapareceu no sistema prisional federal, sua localização classificada para sua própria proteção. Os compradores estrangeiros com quem trabalhava tiveram suas operações comprometidas e seus ativos congelados. A rede que havia eliminado 7 pilotos foi desmontada, peça por peça. Mas a verdadeira vitória veio sob a forma de uma pequena cerimônia no Cemitério Nacional de Arlington, onde 7 túmulos antes anônimos receberam lápides apropriadas, identificando-os como pilotos do Esquadrão Fantasma mortos em serviço. As famílias deles, que haviam sido informadas de que seus entes queridos morreram em acidentes de treinamento, finalmente souberam a verdade sobre seus sacrifícios. Jackson permaneceu em posição de sentido durante a cerimônia, usando seu uniforme de gala e segurando uma bandeira dobrada que seria entregue às famílias. Atrás dele, guardas de honra dispararam uma salva de 21 tiros que ecoou pelas colinas do terreno mais sagrado da América. Ao final da cerimônia, Jackson notou uma mulher parada na beira da multidão, parcialmente escondida atrás de um grande carvalho. Ela usava roupas simples e óculos escuros, mas sua postura era inconfundivelmente militar. Por apenas um momento, seus olhos se encontraram à distância. Rachel Torres, ou quem quer que ela realmente fosse, assentiu brevemente em sinal de reconhecimento. Depois virou-se e se afastou, desaparecendo entre a multidão de enlutados e visitantes. Ela havia vindo prestar homenagem aos camaradas caídos, mas não arriscaria se expor se aproximando mais. Jackson entendeu. Alguns fantasmas precisavam continuar sendo fantasmas. 6 meses após a condenação de Webb, Millbrook, Texas, parecia exatamente como sempre foi. A poeira ainda pairava no ar como memórias. O céu ainda parecia grande demais, e a cidade ainda dava a sensação de que o tempo corria de maneira diferente ali. Mas para Rachel Torres, tudo havia mudado de formas que ninguém mais podia ver. Ela estava em sua oficina numa tranquila manhã de terça-feira, com as mãos mergulhadas no compartimento do motor do carro patrulha do xerife Clay, ouvindo os sons familiares de uma pequena cidade despertando. O sino da cafeteria tocava à medida que os primeiros clientes chegavam em busca de cafeína. Um caminhão de entregas roncava pela rua principal. Em algum lugar à distância, um cachorro latia para algo que provavelmente nem estava lá. Sons normais, sons seguros. O sino acima da porta da oficina tocou, e Rachel levantou os olhos para ver uma jovem em uniforme militar parada na entrada, de aparência limpa, nervosa, com aquela mistura particular de confiança e incerteza que marcava recém-formadas da academia. "Você é Rachel Torres?" a jovem perguntou. Rachel limpou as mãos num pano, estudando a visitante. Nenhuma insígnia que ela pudesse identificar, mas a postura era claramente militar. "Depende de quem está perguntando. Tenente Sarah Williams, aviação do Exército. Disseram que você talvez pudesse me ajudar com um problema." A expressão de Rachel não mudou, mas seus sentidos ficaram mais aguçados. "Que tipo de problema?" Sarah olhou em volta da oficina, notando a precisão com que as ferramentas estavam organizadas, o modo como cada equipamento mostrava sinais de manutenção meticulosa, do tipo usado em aeronaves que oficialmente não existem e por pilotos que precisam desaparecer. Por um longo momento, as duas mulheres se estudaram. Rachel viu nela uma versão sua de 10 anos atrás, jovem, idealista, presa em um sistema que destruía boas pessoas e cuspia segredos. Sarah viu algo de que só ouvira sussurrar em briefings altamente classificados. Uma lenda que havia se afastado da máquina e de algum modo sobrevivido. "Eu não sei do que você está falando", disse Rachel finalmente. Sarah então tirou de dentro da jaqueta uma fotografia. Uma imagem de vigilância aérea mostrando um helicóptero Black Hawk manobrando entre paredes de canyons em ângulos impossíveis. Isso foi tirado 2 semanas atrás no deserto de Nevada. O piloto estava testando modificações em tecnologia furtiva que não aparece em nenhum programa de pesquisa oficial. Rachel olhou para a foto e depois de volta para o rosto de Sarah. "Poderia ser qualquer um. Pode ser."
concordou Sarah. Mas o padrão de voo coincide com manobras de um programa de treinamento que está acima do meu nível de autorização. Quando perguntei ao meu comandante sobre isso, ele disse que há perguntas que é melhor não fazer. Rachel largou as ferramentas e caminhou até a cafeteira no canto, servindo 2 xícaras com eficiência treinada. Entregou uma a Sarah e apontou para um par de cadeiras dobráveis perto da janela. Qual é o seu problema real, tenente? Sarah aceitou o café com gratidão. Existe um programa. Oficialmente, ele não existe, mas estão recrutando pilotos para operações fora dos canais militares normais. Os briefings são compartimentalizados. As missões são classificadas além de qualquer coisa que eu já vi. E os pilotos que aceitam essas missões, eles mudam. Ficam isolados, paranoicos. Alguns param de falar com a família. Deixam de manter relações fora do programa. Alguns tiveram acidentes durante os treinamentos. A voz de Sarah caiu para um sussurro. Acho que estão reconstruindo o Esquadrão Fantasma. Rachel sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado da manhã. E eles querem você. Disseram que eu tenho o perfil psicológico certo. Habilidades excepcionais como piloto. Poucas conexões familiares. Disposição para obedecer ordens. Sem questionar o panorama geral. Sarah olhou diretamente nos olhos de Rachel. Disseram que eu os lembrava de alguém chamada Valkyrie. Xícara de café tremeu levemente na mão de Rachel antes que ela a pousasse com cuidado. Tupas. Tesumas koba. Paride turro. Gigyo ostibias. O que você quer de mim? Quero saber o que aconteceu com o Esquadrão Fantasma original. Quero entender para o que realmente estão me recrutando. E quero saber se existe outra opção. Rachel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua silenciosa onde nada jamais parecia mudar. Mas a mudança estava chegando, de qualquer forma, na forma de jovens pilotos sendo atraídos para a mesma teia que um dia a aprisionara. O Esquadrão Fantasma original, disse ela em voz baixa, foi criado para executar missões sensíveis demais para os canais militares convencionais. Nós voávamos para lugares que não existiam. Extraíamos pessoas que nunca deveriam estar lá. E eliminávamos ameaças que não podiam ser reconhecidas. Ela se virou para Sarah. Oficialmente, por um tempo, acreditávamos que estávamos servindo ao nosso país. Mas programas assim, eles criam o próprio impulso. Logo, você não está apenas protegendo a segurança nacional, está protegendo o próprio programa. E quando o programa se torna mais importante do que as pessoas dentro dele, as pessoas começam a morrer. Completou Sarah. Rachel assentiu. A pergunta que você precisa se fazer é se está disposta a se tornar outra pessoa completamente, porque é isso que o programa exige. Você deixa de ser Sarah Williams e se torna um indicativo de chamada, uma ferramenta, um recurso a ser descartado quando necessário. Sarah ficou em silêncio por um longo tempo, processando o que aquilo implicava. Existe outro caminho? Rachel sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Sempre existe outro caminho, mas é preciso coragem para se afastar de tudo aquilo que você acha que quer. Ela foi até a mesa e puxou um cartão de visitas, papel branco simples, com apenas um número de telefone impresso em texto preto. Se decidir que quer um tipo diferente de vida, ligue para esse número. Diga que a Rachel mandou. Eles vão te ajudar a desaparecer do radar do programa. Sarah pegou o cartão, examinando o número. E você? É mesmo só uma mecânica agora? Rachel olhou em direção ao hangar atrás da oficina, onde um helicóptero Black Hawk permanecia em estado de prontidão perfeito, mantido com um cuidado que sugeria que poderia ser necessário a qualquer momento. Eu conserto coisas quebradas, respondeu ela. Às vezes, isso significa motores. Às vezes, significa pessoas. E às vezes, significa sistemas que perderam o rumo. Enquanto Sarah se preparava para ir embora, virou-se uma última vez. Os controladores do programa disseram que você estava morta. O sorriso de Rachel foi enigmático. Talvez ela esteja. Mas lendas têm um jeito de inspirar os vivos. Depois que Sarah saiu,
Rachel voltou ao motor do carro do xerife Clay, trabalhando com mãos firmes, enquanto sua mente processava as implicações do que acabara de saber. O fantasma de seu passado estava ressurgindo, tomando novas formas e caçando novas vítimas. Mas dessa vez, ela não fugiria. No hangar atrás da oficina, os sistemas do Black Hawk zumbiam suavemente em modo de espera, prontos para qualquer missão que pudesse surgir. Porque algumas lendas nunca morrem de verdade. Elas apenas esperam nas sombras pelo momento em que serão mais necessárias. E no crepúsculo crescente de uma noite texana, Valkyrie estava muito viva, observando aqueles que não podiam se proteger, e pronta para voar para o inferno mais uma vez. Se isso fosse o que a justiça exigisse. O telefone em sua mesa tocou uma vez, uma linha segura que pouquíssimas pessoas sabiam que existia. Rachel atendeu no segundo toque. Oficina Mecânica Torres. Torres. Veio a voz familiar de Jackson. Temos uma situação. Uma jovem piloto chamada Sarah Williams acabou de abandonar um programa de recrutamento classificado. Eles vão vir atrás dela. Rachel sorriu, observando a última luz desaparecer do céu do oeste. Deixe que venham. O Esquadrão Fantasma protege os seus. Entendido, Valkyrie. Bem-vinda de volta à luta. Enquanto a noite caía sobre Millbrook, a mecânica silenciosa que consertava coisas quebradas se preparava para mais uma missão que oficialmente jamais aconteceria, porque algumas promessas eram importantes demais para serem quebradas, e algumas lutas eram necessárias demais para serem evitadas. A lenda de Valkyrie continuava viva, não em arquivos classificados ou registros militares, mas na coragem daqueles que se recusavam a deixar que boas pessoas desaparecessem na engrenagem da escuridão institucional. E numa pequena cidade do Texas, onde o tempo parecia se mover de forma diferente, uma mulher que havia escolhido sua própria identidade continuava escrevendo sua história nos próprios termos, uma alma resgatada por vez. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.